Lixo Aquesto. E aí, gurizada, meu nome é Andrei Fran. Eu sou o Eric Farias. Hoje que nós vamos falar sobre a Copa do Brasil, a nossa Copa do Brasil, amada e maravilhosa Copa do Brasil. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre Copa do Brasil é a diferença dela pro Campeonato Brasileiro, que são duas coisas diferentes. Apesar de ser um campeonato no Brasil, não é o Campeonato Brasileiro, essa é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, ela é um campeonato que principalmente visa fazer times grandes jogarem contra, vou falar times pequenos, né, mas principalmente, por exemplo, times do Sul jogarem contra times do Norte, do Nordeste e de outras regiões que normalmente não se enfrentariam, porque esses clubes eles acabam não se classificam para as primeiras divisões do Campeonato Brasileiro, para a Série A, para uma Série B, de repente, talvez. E aí tu não tem um enfrentamento disso, entende? Então essa diferença cultural do futebol não É tem como um se fosse choque. uma FA Cup, né? Que times pequenos, as divisões menores podem enfrentar os times maiores e têm a chance de ganhar. É um título que é muito amplo para todo o Brasil ganhar. E até ele é relativamente curto, porque são 14 partidas. Se for pegar São agora várias fases, né? Mas o Campeonato Brasileiro, por exemplo, tem 38 Sim, agora. sim. Então, Realmente. Mas ele tem 38 agora, que é pontos corridos, né? Antigamente sim, era. sim, Se era sim. mata-mata, era menos. Outra coisa também que é bom ressaltar sobre a Copa do Brasil, que ela é um campeonato de mata-mata, né? É diferente do Campeonato Brasileiro agora, falando a partir de 2000 e não sei quando, 2000 mesmo. que a Copa do Brasil, ela é totalmente mata-mata, vale no sistema aí de ida e volta, ganhou em casa, e tu vai lá e sei lá, faz a E tua nas parte primeiras fora. fases também, se tu ganhar o jogo de ida por mais de 2 gols de diferença, tu elimina o jogo de volta, né? Então tu não precisa jogar o jogo de volta, tu ganha e passa pra próxima fase. Não, a partir de qual fase isso aí? Não, nas primeiras fases. Ah, tá bom. Ah, sim, lá atrás, né? Pois é, tem times da Série A, por exemplo, o campeão do ano passado, os times estão ali a partir da sexta colocação da Série A, eles, por exemplo, só jogam a partir das oitavas de final, eles não precisam jogar lá do início, a eliminação, essas coisas. Isso. Como se fosse a pré-fase Libertadores. Sim, exatamente. O pessoal ali do G4, G6 e quem ganhou a Copa do Brasil também. Ah, mas isso é a partir aí Só da, nas sei lá fases qual fase. iniciais mesmo, né? Depois ali das oitavas não tem mais isso, inclusive. Pois é. Eu lembro que ano passado não, né? Esse ano ainda o Grêmio ele chegou a ganhar do Goiás de 2-0, daí ainda teve o jogo da volta, Sim, porque daí já era uma fase mais. a partir das oitavas de final. Outra coisa interessante sobre a Copa do Brasil, mais atual agora, é que não tem mais a questão de gol fora. Agora, o gol fora, ele é. Não tem mais. Não é mais um sistema de desclassificação, né? De O que eu desempate. concordo O gol bastante, fora, inclusive, eu acho. muito Eu disso. acho que gol fora de casa qualificar uma Gol completamente. qualificado Porque eu acho uma coisa meio infeliz também, né? Quer dizer, eu acho que agora que me prejudicou na Libertadores, eu acho uma merda, né? de Mas qualquer forma tu empatou com o time, né? Tu quando. perdeu pra ele. Pois é, entendeu? Tu vai perder vai ser desclassificado porque tem um É isso empate. aí. Se não me engano, o Grêmio foi campeão em cima do Flamengo, assim, uma vez, que foi 0-0 o primeiro jogo, aí na volta foi 2-0, 2-2, aliás, e o Grêmio ganhou no 2 empates. Olha só, seria bem mais emocionante se fosse pros pênaltis, por exemplo. Sim, Tu sim. ganhou um campeonato empatando com o time nos 2 jogos. Agora, falando sobre as classificações para a Copa do Brasil, como é que a pessoa ela vai para essa Copa do Brasil? Como é que o time, um clube vai? Normalmente, aliás, são sempre os clubes, os primeiros classificados ali das séries, né? Principalmente da Série A, os 6 primeiros, até o sétimo, às vezes, dependendo se tiver liberação. Também tem o campeão da Copa do Brasil do ano passado, o campeão da Libertadores do ano passado, né? Do ano anterior, aliás, falando a edição dessa Copa do Brasil. E ela segue o nosso calendário brasileiro, né? Não é aquele calendário europeu, argentino, também estranho, que é da metade de um ano até a metade do outro. Cara, eu nunca gostei disso Eu daí, eu não sempre entendo porque eles fazem isso. odiei. Eu sou um cara que tem toque. Então isso, tipo, por que, tá ligado? Pois é, foi o campeão 2017. Tá, mas é o campeão 2017, É, 2018, 2016, 2017? Pera aí, qual qual é a campeão? moral? Ah, foda-se, o Real Madrid foi dos dois, então não faz diferença. Prefiro mil vezes começar em janeiro e terminar em dezembro. Bem melhor. Pois é, falam mal do nosso calendário. Tipo, eu acho o nosso calendário ruim, porque tem vários jogos, mas, porra, muito melhor assim, tipo, pra tu se orientar. Com certeza. Bem melhor, inclusive. Não, e eu fico, assim, também em dúvida, cara, porque,
Cara, eu não sei se o jogo foi ano passado, se foi esse ano, por exemplo, o Liverpool e Real Madrid. Cara, foi ano passado aquele jogo, não, foi esse ano, né? É bem Pô, mas, confuso, pô, bem parece... confuso. Até às vezes quando tu vai dizer, o campeão da Champions de tal ano, ou da... Começa um ano e outro. Geralmente eles estão falando, né, do ano que termina, mas... É, Porra, e o toma no mais cu. louco é que antes do Mundial começa outra edição da Champions. Cara, exatamente. É assim, tem muita gente que fala mal fala que os europeus não se importam com o Mundial, então, mas eu acho que sim, é porque eles terminam o campeonato deles, E começam já tem que outro se preocupar com campeonato, a e Champions aí... de novo. Entendeu? É por isso que eles não dão muita bola pro Mundial, porque acaba sendo, tipo, um campeonato no meio do troço deles lá, que estão ainda fazendo rolê, E também porra. porque a Champions tem mais expressão, né? Além de pagar mais, o prêmio ser maior que o Mundial de Clubes. Assim, porque o Mundial de Clubes também tá meio, né, já perdeu a moral. Porque os clubes europeus ficaram, né, tão disparadamente superiores, né? A Sim, técnica, a questão de qualidade. Que é uma tristeza. Mas enfim, voltando a falar bem aqui do nosso belíssimo nossa belíssima Copa do Brasil. Que, nossa, na verdade, sim, cara, tem uns jogos que, porra, tá uma tristeza de olhar, né? Mas enfim, isso faz parte de todo o futebol brasileiro. Não tem como não ser clubista, né, cara? Sempre Não vou dá, pender não pro dá. lado do Grêmio. Mas agora aqui, ó. Falando de volta sobre as classificações de Copa do Brasil, que não são só os clubes das divisões ali, né, das séries A, B, lá. Também vai muito dos clubes que estão ali nos campeonatos estaduais, né? Porque o campeonato estadual, para quem torce para um clube mais rico, né, um clube grande, vamos dizer assim, São até não Paulo, se dá muita bola pois é, até não dá muita bola pro campeonato estadual. Agora, quem torce, por exemplo, para um Bahia, né, ou um Juventude até, o campeonato estadual ele tem muita expressão, né? Porque ele te classifica para a Copa do Brasil, porque ele vai te dar o dinheiro, ele vai te manter ativo, né? Jogando os jogos ao longo do ano. Eu até ficava me perguntando, sabe, quando acabar o campeonato aí, o campeonato gaúcho, né? Pra onde é que esses caras vão? O que vocês vão fazer? O Brasil de Pelotas vai jogar o quê, né, meu? o Brasil de Pelotas, ele tá na Série B, né? Mas tem pior é os times que não tem série nenhuma. O Ferroviário, se eu não me Aí engano. eles têm que procurar uma classificação boa no campeonato pra ser convidado pra jogar a Série D. Aconteceu com o Ipiranga e tal. Também tem essas Copas do Interior, Copa não sei do que, Sim. Federação Copa do Nordeste. Copa. Não, mas a Copa do Nordeste é pra galera, até pra uns times maiores lá do Nordeste. Mas tu tem ali, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, Copa do Interior, Copa não sei do que. Hoje eu tava passando por um campeonato, tipo, por um campinho ali que estavam jogando, tipo, com juiz, com galera, com formação normal, Sim. entendeu? Mas, claro, é aquele clube bem pequeno, né? Quem joga ali durante a semana, quer dizer, durante a semana trabalha, final de semana vai ali e joga. Mas é profissional. Isso é profissional. Tá ganhando ali, né, R$1.000 por mês, mas é profissional. Tu faz porque tu gosta, né? Né? Futebol raiz. Futebol porra, bota raiz nisso daí, entendeu? Porque tu joga uma árvore ali no meio do campo, entendeu? O negócio, A luva do goleiro é umas havaianas. A goleira ali, ó, tu junta umas pedrinhas do chinelo. É isso aí, Isso é meu. futebol. Mas tem um bandeirinha aí, pelo menos. Sem juízo. Um bandeirinha usa uma camisa ali pra fazer o impedimento, marcar. Mas faz parte. Essas federações, essas coisas muito interiores também, pá, a gente fala aqui rindo, mas é bem complicado pra eles jogarem. Os juízes não tem nem o sprayzinho, sabe, pra fazer o chamarquinha no chão. Sim, É falta de grana, complicado. Envolve muito dinheiro tudo isso. E falta de dinheiro, né? Patrocínio. Isso e aquilo. Patrocínio! E também a região em si acabam apoiando muito os clubes principais, né? Não apoiam os clubes da sua região, Com né? certeza. Daí eles não Com acrescentam. certeza. Isso aí não tem nem dúvida. Daí dá muito nisso. O pessoal do interior, muito de Caxias, né? Torcendo pra clube da capital e não lá pros clubes deles, mas também eu não acho que tá errado, né? Cada um torce pra quem quiser. Mas daí é questão do patrocínio, né? Onde é que vão levar a marca? Mas a Copa do Brasil é um dos meus a Copa do Brasil. a Copa do Brasil. Até esqueci do que a gente tava falando. Um dos campeonatos preferidos, assim. Nível continental. Faz parte da Tríplice Coroa. Eu gosto bastante. Inclusive, prefiro a Copa do Brasil do que o Brasileirão. Eu Pô, gosto mais de né? mata-mata do que ponto corrido. Um pontos corridos ele é mais justo, mas o mata-mata ele é mais emocionante. É mais emocionante. Porra, toda a A vida. não sei que tu tenha uma batalha dos aflitos, né? Daí
Ah, não, mas daí a Batalha dos Aflitos é o mata. Nossa, cara, nossa, é uma aflição assim que não dá. Não, o Anderson, o maior gremista do mundo, né? Ele conseguiu levar o Grêmio pra Série A e E levou o Inter pra Série rebaixar o B, Inter. né? Esse filho do Grêmio, Tirou caralho. uma grana do Inter ainda. Pois é, pois é. Nossa, meu, pior contratação da Nossa, história do horrível, o cara não Internacional. jogou nada. Tá, mas enfim. Lances da Copa do Brasil que marcaram a nossa vida, a nossa geração, a nossa época. Eu não vou falar nada, porque pra mim, ver o Grêmio campeão da Copa do Brasil já é demais. Então, comentar Grêmio copeiro. sobre O lance, quê? aí é inevitável mesmo não ser clubista, porque os lances que mais me marcaram, Porra. obviamente, foi com o Grêmio. Como, por exemplo, aquele pênalti, aquela decisão de pênalti contra o Corinthians na semifinal de 2013 ou 2014. Que o Pato vai dar uma cavadinha no meio do gol e o Dida pega. Ah, meu Deus. Aquilo lá foi muito marcante. Depois do pressão da folga dele. Aquele jogo foi muito bom. Caralho. Porra, tu lembrou disso, né, meu? Assim, ó, pra não falar assim de Grêmio, eu fiquei pensando no Cruzeiro agora, na final recente, né, por isso que eu tô lembrando, contra o Corinthians. E, porra, lance bom, meu. Só consegui pensar em lance merda nesse jogo, cara. Impressionante isso daí. Que jogo, porra, que jogo chato, assim. Parecia um jogo, assim, de um time grande com um time pequeno, tá ligado? Um time mais de interior. O Corinthians tá agora numa fase ruim, entende? Por isso acabou sendo tranquilo pro Cruzeiro ganhar ele, tranquilamente. Eles se fecharam ali, mas o Cruzeiro foi lá, meteu 2, 3 gols e acabou. Cruzeiro também é outro, né? Copeiro e tal. Tanto é que ele é um dos únicos a ter a tríplice. Ele tem a tríplice. E ali naquela época ali que o Cruzeiro ganhou os 2 campeonatos brasileiros ali, ele quase teve a tríplice de novo, que ele foi pra final contra o Atlético Mineiro. E o Atlético acabou ganhando. Tá, só lembrando aqui, pra quem não sabe, a Tríplice Coroa ela é baseada na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, né? Ganhar os 3, tipo, é o sonho do clube. Não necessariamente, clube, né? Na verdade, ela pode ser Campeonato Estadual, Brasileiro e a Copa do Brasil. Que foi o que aconteceu com não, vai tomar no cu se tu leva o Campeonato Estadual em Cruzeiro. consideração. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro, a Tríplice Coroa do Brasileirão, da Regional e do Copa do Brasil. Não. Mas, tipo assim, naquela época, lá em 2000, 1900 e tantos, eu acho que valia mais. Mas hoje em dia... Sim, mas, pô, ganhar os 3 campeonatos, tu tem que ter 3 times no banco de reserva, assim, pra aguentar as 3 competições. Eu não tenho certeza, assim, em relação ao calendário, né? Acho que é até melhor, sim, pela questão de calendário. Mas o estadual, cara, é que assim, o estadual ele caiu muito em depreciação, né? Já faz tempo isso daí que ele já tá... Todo mundo falando mal, tem que acabar o estadual. Pelo menos os clubes que têm um orçamento a partir de tantos milhões, pô, tu não participa do estadual. Eu sou contra acabar o estadual. Não, eu também sou contra, entendeu? Mas eu ainda acho que, por exemplo, clubes a partir de tanto o orçamento deles, meu, não vai dar. Tipo, tá dizendo clubes que tem um orçamento grande. Tipo, como é que tu bota, tipo, o Grêmio, que o clube paga 10 concordo, milhões num jogador, vou botar com o Ferroviário. O Ferroviário, não sei se é nem do Rio Grande do Sul, né, pra tu ver. Mas, por exemplo, o Veranópolis. Pô, o Veranópolis não tem nem dinheiro pra pagar os caras dele lá. Sempre vai ter Inter, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, sempre vai ter Inter e Grêmio ali nas fases finais. Né? Se tu for parar pra pensar, sempre é pedreira, nunca tem jogo assim muito fácil, sempre os times do interior vêm forte. Tanto é que... Grêmio esse ano amassou todos os times que jogou. O único que quase chegou o Grêmio, foi o Inter. Inter. O Grêmio tava numa fase absurda, né? Mas foi o único que chegou ali, foi o Inter. O Caxias, o São José conseguiram ganhar e tal, mas é que daí o Grêmio e o Inter ficam jogando com os reservas, ficam botando ali, gurizada sub-20. Mas tipo, sem ser nesse, no outro que teve, quase não teve nem Grêmio nem Inter na final, né? Quase, porque o Grêmio perdeu pro Novo Hamburgo e o Inter quase perdeu pro Caxias. Nossa, o Novo Hamburgo foi campeão recente até. Foi nesse campeonato, ele ganhou do Inter na final. Pois mas ainda assim, eu acho muito raro demais. Realmente bem raro. Mas concordo contigo, eu acho que se passasse tem uma regulamentação melhor, assim, essa questão do estadual. Até porque também pros jogadores profissionais, né? Começa antes já o troço e aí chega no final aqui agora, eles já estão capengando, entendeu? Aí eu sou a favor de começar pelo menos mais adiante os campeonatos, né? Os nacional direto. E aí os caras descansam, não fazem nada. Sim. Falando agora novamente sobre os lances da Copa do Brasil, gols que marcaram. Ou tem algum lance, algum placar aí que tu lembra especificamente que eu gosto? Sabe que eu queria convidar outras pessoas pra falar sobre isso, né? Porque aqui a gente vai ficar só falando de Grêmio, entendeu?
Exatamente, não tem como. Não tem como fugir do Grêmio. O Grêmio! É até muito difícil pensar em lance que não seja contra o Grêmio. Pois é, eu tô pensando que tu viu esse ano o gol, claro que viu, né? Do Goiás, que o cara mata com o lado do pé, faz o meia-lua ali e chuta pro gol de primeira. Aquele gol foi absurdamente Caralho, bonito. meu, eu não sei se. Assim, olha, um gol mais bonito que eu já vi na arena do Grêmio foi aquele gol lá. Aquele gol foi muito Tipo, aquele bonito. gol mais inútil do mundo, mas porra, puta de um Foi golaço. o gol de honra. Meu Deus, foi muito Mas o Grêmio também é muito bom em tomar gols bonitos, né? Porque tem o gol aí do Casares, que tu falou, né? O Casares. Contra o Atlético Mineiro na final lá, o cara chuta do meio do campo. Faz Eu lembro que eu tava na beira do Rio Guaíba, vendo num telão que teve. A gente ainda tava comemorando o gol do Bolanho. Tanto é que eu nem vi o gol saindo, eu só vi o replay depois, porque Não, tipo, a gente tava na euforia lá e quando vi gol do Atlético, só que foi no finalzinho, então não tinha. pois é, foi nos 40 e tantos do segundo. O Grêmio já tinha ganhado o primeiro de 3-1, se não me engano. Aí chegou aqui, eu também tava aqui na minha casa, tava olhando na sala ali, quando eu vi o gol do cara, tá, gol, né? Foda-se. Mas, pô, Foi um foi um golaço. golaço. Mas foda-se. Teve também golaço do Pedro Rocha, o primeiro gol, se eu não me engano, acho que foi o segundo. Não, o Pedro Rocha deitou no jogo de ida. Ele Limpa o cara ali, manda no cantinho. Nossa, velho. O cara saiu tropeçando. Mas ainda assim, o gol que mais me marcou naquele jogo foi o gol do Everton. Que o Jeromel sai do campo de defesa e sai correndo que nem um louco, vai até o ataque, cruza e o Everton faz o terceiro. Tá. Mesmo a gente jogando com a menos, só que lá foi show. muito bom. Aqui, ó, clubes inusitados que foram campeões da Copa do Brasil. Juventude. Cara, o Juventude foi campeão da Copa do Brasil. O Juventude já jogou até a Série A do Brasileirão, né? Ah, bom, eu lembro que o Juventude, quando eu era criança, cara, ele era um time, porra, era um time, tá ligado? Tinha nome, tinha expressão, era famoso. Porque, tipo, pô, mas que Sim, jogava a Série A. Pois é, ganhava do Grêmio, do Inter. Ele caiu pra Série B, caiu pra Série C, pra Deja e ficou até sem campeonato, mano. Pois é, agora, se não me engano, ele tá conseguindo ali sobreviver na Série B, mas não sobe. Na Série B, tá mal na Série B. Pô, coitado do... É tipo a Portuguesa, né? A Portuguesa também aconteceu isso. Eu tava na Série A e agora tá sem campeonato. Tá brincando, caiu de novo. Tá, a Portuguesa saiu da Série D. Opa. Ah, não, achei que Ela caiu. Achei que tinha caído, era a minha internet. Não, foi a Portuguesa que caiu. Pô, coitada da Portuguesa. Coitada não, né, cara? Muitos clubes do Brasil... Foi tapetando o Fluminense ainda. Porra, isso aí, bom, os caras sempre... Pois é, muitos clubes brasileiros, eles caem também porque o cara é mal administrado, né? Poderia ser melhor. Tem ali o presidente sempre querendo tirar o dele, todo mundo querendo tirar o seu, e aí no fim, coitado do clube, fica sem rendimento pra nada e acabou. Os caras não tem nem médico. Acho que foi esse ano também, de novo, no estadual lá, os caras não tinham nem médico. Acho que era quem foi que fez a final com o Grêmio? Foi o São José, né? Ou foi o Brasil de Pelotas? Acho que foi o Brasil. Os caras não tinham médico, meu. Olha só, o jogador se machucou e aí teve que ele, o assistente, ver o que ele tinha, fazer um band-aid, né? Que os caras estavam nessa. Bah, eu me anojei aquilo ali. Tu vê que assim, o clube tá uma merda mesmo. Eu acho que o técnico deles era o Klemer, né? Que é um bom técnico. Acho um bom técnico mesmo. Era o Klemer. Falando em Klemer, a gente fala em Inter, e Inter a gente fala campeão. Quando que o Inter foi campeão na Copa do Troço, né? Cara, eu não sei. Pô, eu tenho uma lista de coisas aqui, mas eu não consigo abrir ela, que se eu abrir vai parar de gravar essa O Inter porra. não tem uma visibilidade nenhuma na Copa do Brasil pra mim. O Inter, tipo, nunca vi nada de Copa do Brasil. Ah, bom. Mas ele ganhou em 92. No que a gente não... Falei. E acho que é só uma que ele tem, né? Ah, acho que sim, não sei. Eu sei que não tem. O que eu achei impressionante, o que eu achei bizarro, o que eu achei monstruoso, o São Paulo não tem Copa do Brasil, cara. O São Paulo, ele é o maior clube do Brasil, cara. Ele tem 3 Mundial, 3 Libertadores. Os caras são brabos e não tem a Copa do Brasil. Não tem, cara. Você pode ver que eles nunca chegam ali assustando na Copa do Brasil. Cara, eu achava chato pra caralho o Campeonato Brasileiro que só dava São Paulo. Olha, aquela época de 2005 até 2007 ou 2008, cara, era chato tu ver o campeonato, porque era só São Paulo em tudo. São Paulo destruiu, né? Amassou. Nos anos 2000 ali, Pois é. São Paulo era o maior clube, um dos maiores clubes do mundo, inclusive. Pois é, ganhou do Liverpool, ganhou o Mundial ali, né? Ganhou 2 Libertadores seguidas, não ganhou? Algo assim. Não, mas é que ele ganhou isso mais lá atrás, lá nos anos 90. É verdade. Mas ele quase ganhou 2 seguidas de novo agora nos anos 2000, porque daí ele fez a final, ganhou em 2005, e depois jogou a final de novo contra o Inter, mas daí o Inter ganhou.
blá, 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 blá. História todo mundo conhece. Ronaldinho, Gabiru. Porra, eu vi aquele jogo em casa. Bom demais. Uma final bem inusitada também foi Criciúma e Grêmio. E o Grêmio perdeu pro Criciúma. Porra, não tava sabendo isso daí. Não vi. E foi por gol Nossa, qualificado cara, a gente também. vai ter que transformar esse programa aqui em Grêmio na Copa do Brasil. Esquece a Copa do Brasil. Foda-se a Copa do Brasil. É Grêmio. Grêmio, porra. A gente precisava de representantes Pois dos é, outros eu estados. convidei. Aí, ó, pra quem tá ouvindo isso aí, tá achando que a gente tá sendo chato aqui, eu convidei outras pessoas, só que eles não foram pontuais, tá? Eu não sei nem cadê eles. Eu tô esperando ele ficar online, daqui a pouco o Vladimir, ele é santista, um amigo meu aqui conhecido. Mas não, o cara não aparece, o tiozão, porra, meu. Tô até enrolando aqui pra Infelizmente. falar aqui mal do Criciúma. Outra coisa, assim, que ainda. Não, pra não ser ruim também, tem que falar do Santos. Do Santos, não, porra. Falar do Cruzeiro, cara. O maior campeão agora de Copa do Brasil. Ex-campeão. Pô, o Cruzeiro tá bem, na real, né? Ganhou 2 seguidas. Mas, Acho que o Cruzeiro supera o Grêmio. Pode ver que o Cruzeiro sempre assusta também, sempre chega ali nas não, fases com certeza finais. o Cruzeiro superou o Grêmio. Sim, então. Cara, mas é que assim, ó. Ah, cara, eu não. Porra, esse ano, cara, o Cruzeiro ganhou esse ano, velho. Porra. O Cruzeiro jogou 2 vezes com o Grêmio esse ano. As 2 vezes o Grêmio quase ganhou deles. Quer dizer, o Grêmio ganhou a primeira jogo. No segundo, agora o Lô perdeu o pênalti, entendeu? Poderia ter ganhado os 2 jogos dos caras e eles foram campeão do bagulho, velho. No ano passado também, o Grêmio perdeu de ruim, né? Que não conseguia fazer os Pois é, pênaltis meu. lá. É que assim, o Grêmio é eliminado. Pô, estamos falando de Grêmio já de novo. O Grêmio é eliminado nos bagulhos assim, merda, né, meu? E o Cruzeiro, bom, também parabéns pro Cruzeiro, né? Eles tinham um time forte pra caramba. Eu fico perguntando assim, se fosse um Flamengo e Cruzeiro. Bom, o Flamengo também é outro time merda do caralho, né? Ele eliminou o Grêmio, foi lá e tomou por aquele Corinthians, né, velho? Tava... Né? Corinthians numa fase bem ruim. Como é que tu vê assim, ó, os caras jogam de salto alto também, né? Tem que tomar no cu esses flamenguistas, velho. Porra, meu. Jogaram esse salto alto contra os reservas do Grêmio e perderam. De novo o Grêmio. E perderam, velho. Mas também eu nem vejo jogo de outros times. Como é que eu vou falar de outros times? É, sim. Santo André ganhou uma Copa do Brasil também, em cima do Flamengo. What the fuck? Santo André, né, meu? Tu vê que assim, eu acho que isso é legal na Copa do Brasil, né? Porque ela é bem multiplural, né? Multiplural. Isso que é legal. Ela é bem plural, né, em relação aos campeões, né? Apesar de os clubes maiores estarem vencerem, um clube menor ele consegue chegar bem longe, ele consegue fazer o nome dele. O Goiás, o próprio Goiás agora chegou até as oitavas, né? Porque, querendo ou não, porra, vai longe isso aí pra eles que estão tão mal ali. E ele jogou contra o reserva, eles foram eliminados até bem por cima. Eliminaram o Inter lá, o Vitória da Bahia. Se bem que aquele Inter tinha que ser eliminado mesmo. Mal pra caralho. O Inter foi eliminado pelo Ceará também esse tempo. Né? Pelo Vitória. Mas esse ano sei. Por isso que eu tô falando, o Inter não tem visibilidade na Copa. Perdeu nos pênaltis. Uma coisa também legal que eu não sei qual ano, não sei, acho que era, mas é antes dos anos 2000, teve uma competição que era a Supercopa do Brasil, que era entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileirão. Porra, eu sou a favor disso daí, cara. Eu sou muito a favor disso daí, tá ligado? Eu acho que só teve uma edição e o Grêmio ganhou, inclusive, do Flamengo, eu acho. É o Grêmio, porra! É o Grêmio. Não, cara, eu sou bem a favor disso daí. Tipo, por exemplo, é uma Recopa nacional, né? Porque isso aí tem em outros lugares, né? Porque assim, ó, é bom esses campeonatinhos assim mais rápido pra dar um extra pro clube, um dinheirinho extra, assim, sabe? Aquela de início de ano, sabe? Um amistosão valendo alguma coisa. A Recopa é isso, a Recopa é um amistoso que vale. Eu acho bem legal, eu gosto bastante desse tipo de iniciativa. Tipo a Recopa mesmo, sul-americana. Pois é. A Sul-Americana ali, que é uma Libertadores pros times menores, né? Quem sai na fase de grupo da Libertadores também vai. Não, é quem sai na fase de grupos, mas fica em terceiro lugar no grupo. Até tem uma briga aí pros times quando vê que não vai ser eliminado, vai ser classificado, pelo menos ir pra ficar em terceiro no grupo ali pra ganhar, ó, ir pra Sul-Americana. Por sinal, é o caminho mais difícil pra ir pra Sul-Americana, né? Vamos combinar. Os times ficam ali fora do G4, tentam brigar pela Sul-Americana. A partir do 7º colocado, bom, tá, né? Esquece. Falando de Copa do Brasil, aqui ó, Campeonato Brasileiro, mas não é o Campeonato Brasileiro, é recente se comparado com os campeonatos brasileiros, tá. Copa da Inglaterra tem 145 aninhos, Jesus Cristo. Aqui ó, os campeões, ó, tu tem o Cruzeiro, o Grêmio, o Flamengo, o Wikipédia mesmo, ao nível do brincadeira. O Vascão aqui, o Vascão é um time que eu gosto bastante, eu tenho muita simpatia pelo Vasco, porque o Romário jogava lá, e aí agora o Vasco tá na merda, né, já foram campeões da Copa do Brasil, Libertadores, tudo mais, e agora às vezes briga pra não cair, briga pra... Vamos lá, Força Vasco.
Nunca gostei, Pô, o nunca Vasco gostei é. do Pô, do Vasco. Romário, eu sempre gosto do Romário. Ó, o Inter ganhou mesmo lá em 92 a coisa. O Inter tá quase É, foi o 40 único anos título sem dele. ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu tava calculando. A última vez que ele ganhou foi em 70 e poucos. Coitado do Inter. Não, mas No no Grêmio, a Grêmio última vez que mais ele ganhou ainda, foi em não? 96. Ah, é, foi em 96, 95, Pois é, 96, né? os É. clubes gaúchos estão na merda, né? O Juventude também, Aham. caralho, velho. O Juventude foi campeão. Isso aí que eu acho mais legal. Que ele foi campeão. O Juventude e o Palmeiras, né? Eles têm esse número maravilhoso de serem campeões da Copa do Brasil e serem rebaixados no mesmo ano. Parabéns. O Palmeiras não ganhou a Copa do Brasil estando na segunda Eu divisão? não sei se ele ganhou estando na segunda divisão. Eu sei que ele. Não, não, não. Porra, eu sei que ele ganhou e foi rebaixado. Luiz Felipe Scolari. Mas eles ganharam 3 vezes, né? Acho que foi em 2012 que eles foi. Ou foi em 2015. Enfim, eu sei que ele ganhou e foi eliminado. Parabéns. Então a gente tem aqui, ó. Pois é, ó. Título por federal. Os estados que mais tem é São Paulo e Rio Grande do Sul. Minas Gerais e depois. Não, legal que Minas Gerais a maioria é só do. Só do. Só do Cruzeiro. Tem 6 do Cruzeiro e um do Atlético. É, que no Rio Grande do Sul é basicamente isso. 5 do Grêmio, um É, do São Inter e um Paulo do que tem uma Juventude. galera aqui já mais. É, Corinthians, Ah, São Paulo é Palmeiras, tudo três, três, Santos, três. Paulista. Nossa, Santo cara, São André. Paulo, olha, tá de parabéns, hein? Consegue ter uns clubes, porra. Também teve o 15 de novembro que chegou na semifinal da Copa do Brasil, que ele era que é aqui do Rio Grande do Sul. 15 de novembro, tô vendo aqui. O Havaí, Atlético Goianiense, Ipatinga. Meu irmão folgava em mim que eu ia ser jogador de Ipatinga, porque eu jogava muito ruim. Rio Grande do Sul, tá aqui, ó. A região, né? A região sempre vai ser o Sudeste com mais. Ah, com certeza. O Sudeste, né? Eles têm. Além deles terem sua própria torcida, eles também têm muito apoio de torcida de outros lugares, né? Ali do Nordeste também. Pessoal da Bahia que torce muito pra Flamengo, pra Corinthians, coisa assim que eu acho interessante, curioso, né? Sim. E eu tava vendo aqui o ano que o 15 de novembro chegou na semifinal, ele teve o artilheiro do campeonato. Bom, tá. É que às vezes esses clubes menores eles conseguem um jogador, né, espetacular aí e conseguem ir subindo por causa dele, né? Sobem nas costas do cara e se vão. Isso é uma coisa que eu não entendo, cara, porque se tu pega esse jogador aí e bota num time grande, ele não Ah, rende. bom, depende, né? Alguns. É tipo o André quando tava no esporte, ele fazia gol Mas que é nem que eu um acho que o louco. sistema do esporte era diferente, né? Tipo, a questão tática dele, que eu já vi comentários sobre isso aí, porque o André no esporte, o esporte jogava para ele, com ele, entendeu? Aí agora no Grêmio é um jogo mais coletivo, né? Até porque o Grêmio também joga muito pro Everton. E aí o centroavante, ele tá ali muito mais pra trabalhar junto. Mas daí eu Sim. não sei. Ano passado mesmo, o próprio Lucas Barrios, né? Ele não era o artilheiro principal do Grêmio. O Grêmio tinha essa distribuição. Ano passado foi Ah, bastante pois o é. Luan, né? Agora a gente já tá no Everton. Mas enfim. Aí aqui vamos ver Sudeste, tem o Sul, Nordeste. O Nordeste só tem um título. Quem ganhou do Nordeste que eu não vi? Foi o Sport Recife. Oh, o Sport. Esse ano também todos os clubes queriam ganhar a Copa do Brasil porque foi o campeonato que mais deu a Pois melhor é, eram premiação, né? 60 milhões. Tava, Porque daí se tu fosse pegar o tava jogo por aí. mais o prêmio da televisão, né? Que. Maiores públicos, Botafogo e Juventude, caralho! O maior público foi do Juventude, né, meu? 100 mil com Botafogo. Olha, quem diria uma coisa. Da onde é que saiu gente pra ver jogo do Botafogo contra o Juventude? É o maior público da Copa do Brasil. Eu acho que daí é uma questão mais estadual mesmo, né? O Rio Grande do Sul inteiro Se mobilizou? Então é que eu torço muito pelo Juventude e pelo Brasil de Pelotas pra eles chegarem na Série A e também Eu o gosto de ver cenário os clubes menores. gaúcho crescendo nacionalmente. Eu também gosto de ver os clubes menores subindo, sim, indo. É que é até estranho falar, né? Que o Juventude é um clube menor, né? Um clube com menos orçamento. Mas é um clube. Tem seu nome. Já disputou Libertadores, né? Mas tava fora Pois é, pois é. dos 12, né? 12 maiores. Tu vê que os números aqui estão apresentando bastante Grêmio e Cruzeiro, né? Que eu vejo que os dois estão sempre ali. Porque os dois estão sempre ali perto da final, nessas Sim. séries, nessas fases finais. Tanto é que teve um jogo do Grêmio e do Flamengo que deu 55 mil de público. Acho que foi até no ano que o Grêmio Pois ganhou. é. Tem aqui 95 mil, caramba. Olha 100 isso. mil, cara. Tem um jogo de 100 mil espectadores. Parece até mentira isso aqui. Do Maracanã. Ah, tu imagina, né? O nego amontoado, apertado, aquela coisa assim, olha. Então, o Maracanã antigamente é muito Pois maior, é. né? Cabia uma galera.
Mas sem clubismo agora, eu ainda acho que o Cruzeiro leva o Lógico, título né? maior, São os que maior da mais. Copa. Não só pelo. Não por vitórias, Mas assim, eu acho que isso já é sempre suficiente, incomoda. né? Não, agora estamos sendo gravados mais uma vez aqui, voltamos. O horário de verão atrapalhou nosso horário aqui, nosso encontro, nossa marcação aqui. Estamos aqui com o Vladimir Godoy, o Santista, para falar sobre Copa do Brasil. Vai lá, Vlad, pode contar tuas memórias para nós. Eu queria falar da decepção, né? Porque o Santos Vai lá. não é copeiro nesse campeonato aí, só tem uma conquista, da época do Neymar. Ah, dói isso daí, Daí, hein? Pô, agora eu tava com meu amigo aqui conversando, né? Que a gente é aqui do Sul, entendeu? Então, para o nosso horário aqui, a gente conseguiu se ficar certinho. o Ele é. Grêmio, o Cruzeiro e o Palmeiras são copeiro lá, né? Bah, direto. Os três que tem. Mas agora o Santos você deixou a desejar. A minha experiência não é agradável, não. Foi aquele título lá, que o Santos tinha sido campeão paulista em cima do Palmeiras nos pênaltis. Ah, Acho que foi em 2016, 2015, eu acho. olha, o Santos. Até faz tempo que eu não ouço falar bem do Santos, cara. Desde que o Neymar Dorival, saiu. Dorival Júnior, acho que era o técnico do Santos. Sim. E o Palmeiras tinha perdido na Vila. E aí lá na Allianz Parque tinha que ganhar do Santos. Sim. Só que o Gabigol perdeu um pênalti durante o tempo normal. Ah, Gabigol. E o Ricardo Oliveira driblou o goleiro. Ele ia fazer o gol de placa. A gente ia ser campeão no tempo normal. Apareceu um tal de Nilson lá, rapaz. Um cabeçudo, caneludo, que só derruba o zagueiro. Atropelou o Ricardo Oliveira, pegou a bola, mandou lá na torcida, lá pro Nossa. céu a bola. O Ricardo Oliveira botou a mão na cintura e ficou olhando pra cara dele. Aí o Palmeiras ganhou e foi pra disputa dos pênaltis. Aí o goleiro do Palmeiras, o Praz, né? Além dele defender os pênaltis, ele ainda fez o gol da vitória ainda em cima do... Aí entregou o campeonato pro Palmeiras de bandeja. O Palmeiras foi pro terceiro ou quarto título dele lá, eu acho. E o Santos ficou com um só. Tá, o Esse Santos tá só no sonho até hoje, então. ficou marcado, porque, pô, tava ganho, cara. Tava entregar o negócio. Nossa. Gabigol perde um pênalti. Aqui a gente tá falando assim, ó, só de Grêmio, cara, porque dois gremistas falando de Copa do Brasil, não teve Copa do Brasil, virou Grêmio. Queria O chamar Grêmio tem 5 ou 6. O Grêmio tá com 5 agora. O Cruzeiro que pegou 6 esse ano. Né? Malditos cruzeirenses, vocês não superaram. Tá vendo que Mas os esses recortes... dois são casca grossa há muito tempo mesmo. O Cruzeiro e o Grêmio já mata-mata, dá medo de jogar com eles. São casca grossa mesmo, os dois. Pois é, né? Os caras no último segundo vocês conseguem tirar a força da torcida, aí se vão pra cima. O Grêmio esse ano eu só achei estranho, tipo, dos jogos que eu tava vendo dele, na Copa do Brasil ainda, principalmente contra o Flamengo, no jogo da ida, caralho, que humilhação, né? O Flamengo conseguiu amassar o Grêmio, apesar de empatarem só. Foi triste aquele jogo. Ficou muita expectativa, né? Que o Grêmio esperava ir pra segunda Libertadores, pro segundo Mundial lá, né? Porra, direto. Não tava, Não, essa tava foi... na... Tava ali, o Grêmio também, outro jogo que ele entregou agora, né? O Santos aí em Copa do Brasil, tá lembrando de algum gol deles que tu queira falar pra nós aí? Eu lembro que o Neymar fez tudo sozinho. Isso que eu lembro naquele ano que o Santos foi campeão lá. Acho que foi 2015, eu acho, 2014. Não lembro mais. 2000... Não, Neymar no 2015 já tava longe, né? 2012, eu acho, né? 2012. Acho que foi o ano que ele saiu. O Neymar, eu lembro que acho que ele conseguiu, se não me engano, ele conquistou a Copa do Brasil, o Libertadores e o Paulistão com o Santos ali uns 2, 3 anos seguidos. 2011, 2012, foi aquela época lá. É. Eu lembro que o Neymar era só jogar a bola em cima dele e deixar ele fazer o resto. Joga pro Neymar. Manda ele, deixa ele resolve. Os 11 lá, os 10 lá atrás, joga pro Neymar que ele faz os gols lá. Fez um golaço contra o Inter, que eu lembro uma vez, pegou a bola lá na defesa, e saiu driblando e só parou lá dentro da rede. Neymar levou o time inteiro do Inter. Já vi gente falando que o Neymar ele não é ídolo no Santos, cara. Eu não entendi isso aí, porque ele brigou com o Santos aí, questão de financeira. Qual é que foi isso daí? Consegue contar pra nós? Quando ele saiu. Meio obrigado. Ele jogou a final do Mundial lá contra o Barcelona.
e a gente não sabia. Ele já tinha recebido o dinheiro do Barcelona, ele já era, entendeu? Ele já falou, ele deve ter pensado assim, eu não vou dar meu sangue aqui, sendo que eu já estou contratado pelo Barcelona, o dinheiro já estava depositado na conta dele, depois descobrimos depois. Ele nem relou o pé na bola lá, não fez nada na final do Mundial. O Santos tomou de 4-0. Aí ó, essa final aí, nossa, nunca vai ser o Neymar não esquecida. fez uma O Santos foi jogada. amassado. Não, eu acho que assim, ó, eu não sei o que foi pior, se foi a final do Mundial ou se foi aquela Juan Gamper, aquele troféuzinho que tomou 8 pro Barcelona. Esse Nossa, aí foi, acho que foi um amistoso, é um amistoso. mas na final lá o Santos tomou de 4-0, o Neymar não fez nenhuma jogada, nem correu, ficou parado lá. Ele só ficava... Pois é, mas isso daí não foi porque o Pro Barcelona era um timaço ou Não, foi culpa do Neymar? Eu fico porque pensando isso aí. Que, tipo, teve agora contra o Real Madrid também, o Luan não fez nada, né? O Grêmio. Mas, tipo, pô, não bota o Real toda a Madrid culpa podia nele. ganhar até de 8, né? O que o pessoal tá falando é o seguinte, ele não podia ter recebido dinheiro antes de jogar, ele tinha que jogar, depois ser contratado. Você tá com milhões na sua conta lá, você vai tirar o Mundial do seu time, chegar lá, como é que você vai ser recebido lá? Pô, os caras tirou o Mundial nosso. Ah, mas não sei, acho que eu não sei se pra ele não engrandeceria ele mais Eu sei isso, que né? o torcedor Fico na encararam dúvida. isso como uma falta de ética, né? O cara receber dinheiro e tá jogando uma final com o time, receber o dinheiro do adversário lá antes, é como se tivesse comprado. O torcedor é passional, né? Pô, o torcedor é muito Aí- passional sempre, né, cara? Não tem Aí o que outra expressão. aconteceu? Deu esse problema aí, todo mundo falou assim, não, mas não deve ter sido verdade isso aí, a gente tá exagerando. Aí o que aconteceu depois? Nós descobrimos que o pai do Neymar, ele... Sabe quando você vai declarar imposto de renda e você coloca menos para não pagar imposto? Eles fizeram um esquema lá, abriram uma firma fantasma e, na verdade, o Santos estava ganhando, acho que eram uns 20 milhões lá, o Santos tinha que ganhar, acho que era 40 milhões. Eles mentiram, eles fizeram para valor mais baixo e camuflaram. Como se o Neymar tivesse sido vendido Eles por fizeram uma menos. firma fantasma lá, sabe essas firmas que os caras fazem para poder lavar dinheiro, tudo? Então, Tem laranja? aí o pessoal descobriu que o Santos foi prejudicado, aí o Santos entra na justiça, o Barcelona é rico, né? O Santos não ganha. O Santos saiu perdendo dinheiro lá Pois até é. hoje, os caras ficam, cada vez que eles tentam estudar o esquema lá, eles veem que o valor é muito maior do que o Santos imaginava, o Santos não recebeu nem metade que tinha que receber. Tá, então foi todo um esquema pra o Neymar sair com Daí o dinheiro, presidente do Santos entrou na justiça, que ele quer o dinheiro, que ele tem direito, aí ele bateu de frente com o Neymar, entendeu? Até porque também tem essa questão do Neymar ser vendido agora, por exemplo, que ele saiu do Barcelona e foi pro PSG, o Santos também pode tirar mais um desconto Barcelona não disso, paga, né? porque Maior sabe contratação quando da você embarga história. uma coisa na justiça, fica tudo pendente, daí você... Agora você não vai receber, porque tem que julgar primeiro. Aí o Santos não recebe. Tem que julgar, tem que passar por toda uma incomodação pra daí talvez tu Por ganhar e isso que o perder, torcedor tá né, com não raiva receber nada. dele, porque acha que ele tá prejudicando o Santos, mas é o pai dele que é o espertão lá. Ele come na mão do pai dele, o pai dele dá uma mesada pra ele, o pai dele administra tudo, é empresário dele. Ele não apita nada ali. Porque por isso que ele é meio bobo, né? Ele é cuidado do pai até hoje, ele O pai dele dá um dinheiro pra ele, senão ele tem mesada do pai, vai tudo pra conta do pai lá, pô. O pai que é o empresário lá. Então o torcedor tá com raiva disso aí, porque ele tá arrumando um problema pro Santos. O Santos já tá cheio de dívida, arrebentado. Aí vem o Neymar e... poderia ter ajudado. o Santos o diretor do Santos lá, o presidente do Santos que processou ele. Então o problema é dele com o presidente lá, mas daí respinga no clube, né? Sim, Torcedor. sim. É isso que é o Pô, problema. tá explicado aí pra quem não sabia. Eu também ficava muito na dúvida, assim, por que o Neymar, tem galera do Santos que não gosta dele, que é meio que xinga ele. No Barcelona também tem gente que não gosta dele, que também ele saiu meio, né, meio mercenário de lá. Era querido no... Como atleta não tem que falar, ele depois do Pelé foi o único que conseguiu conquistar um título da Libertadores pro Santos. Depois do Pelé não teve Santos mais nada. ganhou em 1960, né, que ele tinha ganhado. Como atleta é o maior ídolo que tem, depois da era Pelé é ele. Mas tem outra questão, né, dele fazer isso aí, tipo cuspiu no prato que comeu, né? Pois é, o Neymar. Ele é famoso por isso. Os torcedores encaram dessa forma, ele não quer saber. Ele quer que o Neymar volta pro Santos depois, mas o Neymar não tem mais clima ali, nem com sua diretoria nova aí que processou ele.
Como é que o cara vai voltar se tá sendo processado, que tá querendo... É. Não tem como. Ele foi pra cá, ele não Entendi. volta mais. Mas em relação assim, voltando pra Copa do Brasil, na campanha Neymar aí, tu consegue destacar alguma coisa ainda que tu queira falar pra nós aí? Eu não lembro muito os O detalhes. Ganso lá, que ele jogava porque- bastante também. Porque eu lembro uma partida que o Dorival Júnior queria tirar Ele o não quis ser Ganso do substituído. jogo e ele não quis sair. Ele falou assim: não, eu tô bem, eu tô bem. Aí ele continuou jogando até o final lá e o Santos ganhou, classificou. Mas o Santos pegou uma final, o Peñarol, que era o Peñarol na Libertadores lá, que era casca grossa. A época de 2011, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. 2 títulos que o Santos é praticamente inédito, né? Depois da era Pelé, o Neymar deu esses 2 títulos. Os detalhes Pois é. eu não lembro. Mas não, e de em relação a jogo, não. outros jogos de Copa do Brasil, tu quer comentar? Quer agregar alguma coisa pra nós? Cruzeiro aí? Esse Quer falar mal do ano foi Corinthians? bem, Pode falar. Aqui tá liberado falar mal do Corinthians. foi bem disputado esse ano, né? Esse ano tinha uma porção de time bom lá, né? Porra, esse ano foi o que eu mais, assim, tipo, não sei quem vai ganhar. Queria que fosse o Grêmio, sempre, né? Cruzeiro, Mas eu achei que esse ano eu achei que esse do Flamengo, cara. Cruzeiro papou, mas o Santos mesmo, quando tava jogando lá, eles estavam ganhando de 2-1, e aí faltava o juiz deu 1 minuto a mais. Daí tava 2-1 pro Santos. Daí, nesse 1 minuto a mais, teve um escanteio, uma falta lá, e aí veio o contra-ataque do Santos. Não tinha passado 1 minuto ainda. E aí, quando o Gabigol recebeu a bola, ele estava sozinho, atravessando o meio do campo, indo na direção do gol. Só ele e o goleiro. Ele fizesse o 3-1, o Santos classificava. Aí o juiz terminou o jogo com a bola indo na direção do gol do Cruzeiro, antes de dar 1 minuto. Faltava uns 4 ou 5 segundos ainda para dar 1 minuto. E ele não Poderia ter feito esperou. contra-ataque. Daí aí ficou 2-1, e aí foi para os pênaltis. Aí o Santos perdeu. Foi isso mesmo. Daí o Santos perdeu nos pênaltis. Mas se tivesse deixado o Gabigol continuar com a bola, ele ia driblar o goleiro sozinho, ia fazer o 3-1 e o Santos ia eliminar o Cruzeiro lá. Não deu pro Santos dessa vez. Aí não deu, daí o juiz terminou. Pois é, o Santos eu gosto, eu gostava de ver os jogos do Santos às vezes, mas depois o Santos foi caindo. O problema do Santos também, eu acho que eles sempre não pegam um jogador, por exemplo, esse Gabigol aí, e acabam endeusando ele demais, né? Daí o jogador fica meio mimado, fica assim, foi assim, o Gabigol foi assim. Ele vai embora, o Santos não vai conseguir segurar Pois ele. é, não é que ele já foi, né? Ele foi e voltou. Não, acabou, que não quiseram ele lá. Acabou o campeonato agora, ele volta pra lá e o Santos não vai conseguir contratar ele. Mas depende se ele consegue, se ele vai conseguir se manter lá em algum clube, né? Porque apesar de ele ser um bom jogador, ele não foi bem aceito lá na Europa. Ele tava jogando na Inter de Milão, não era? Só que daí ele era meio... não deixava ele entrar nem em 5 minutos, ele ficava... Pois é, parece que o técnico não gostava muito dele de estrela. Tava no banco, direto. Quando ele entrava era assim, nos descontos, faltando 2 minutos para poder fazer uma substituição, para poder ganhar tempo. Ele nem conseguia tocar na bola. Sim. Como é que o cara vai brilhar? Nem joga. Ele volta pra Inter agora ou ele volta pra... Ele vai pra Inter lá, se a Inter emprestar ele pra alguém. Ele tava no Benfica. O Benfica é o time que os caras vão quando não tem mais nada, né? O Karius agora do Liverpool também tava mal no Liverpool aí, a torcida pegando no pé dele, se mandou pro Benfica. Aí lá no Benfica foi a mesma coisa, ele ficava só no banco. Aí ele veio pra cá. Artilheiro do Brasileiro e da bom Copa jogador do Brasil. Ele. Ninguém vai negar que ele é um bom jogador. Já tá com quase 30 gols já no ano. Bom, gurizada, então, foi isso pra hoje. Falamos aí sobre Grêmio, falamos sobre também um pouquinho de Copa do Brasil. E é isso. Obrigado por terem ouvido até aqui e falou!